Meus cumprimentos a todos os amigos e amigas, militantes do PRB, simpatizantes de todo o Brasil, que se unem aqui hoje, nesta sessão solene, para homenagear ao nosso partido que tanto nos orgulha, mas que vocês são os responsáveis diretos, são os protagonistas do crescimento do PRB. Cumprimento ao nosso presidente da sessão, deputado Kleber Verde, presidente do partido, Marcos Pereira, nosso líder da bancada desta casa, Celso Russomano, o nosso ministro dos Esportes, também deputado federal e companheiro de toda a nossa bancada, Jorge Wilton, ao senador Crivella, cumprimentar a todos os nossos colegas de bancada, todos, indistintamente, porque cada um tem o seu papel importante no crescimento do PRB, nos seus estados, nos seus municípios, e isso nos alegra muito. Senhoras e senhores, e por fim, reunimos-nos aqui para celebrar esta data solene com a sobriedade típica das cerimônias no Parlamento Federal, mas reconfortados com o prestígio de uma instituição que se afirmou e consolidou como principal pilar da democracia brasileira. Celebrar a memória de um partido político constitui um ato de imenso significado simbólico, além de um encontro denso de sua substância com a história do sistema de representatividade característico de nossa República. Entretanto, numa conceituação moderna, política é a ciência moral normativa do governo da sociedade civil, estritamente ligado ao poder. Atualmente, aqui no Brasil, estamos vivendo uma crise política sem precedente congênere e que parece não ter fim, o que sugere algumas reflexões sobre o problema da ética na própria política. Contudo, nenhuma profissão é mais nobre do que a política, porque quem a exerce assume responsabilidades só compatíveis com grandes qualidades morais e de competência. Diante das realidades desafiadoras que se nos apresentam atualmente, invariavelmente somos tomados por questionamentos que acuam nossas atividades políticas. Entretanto, o PRB ergue seu olhar para novos horizontes, revestido do mais puro espírito republicano. Nenhuma atividade humana é mais importante do que aquela exercida no seio da política, justamente por sua capacidade de poder influenciar a vida das pessoas, ser maior do que a de qualquer outro meio. Sua ética não pode ser diferente da ética da vida pessoal. Além de observar os princípios gerais, o político deve mostrar ao povo que o elegeu sua capacidade de defender o bem comum e o bem-estar de toda a sociedade, sem se preocupar com o simples exercício do poder. O Partido Republicano Brasileiro, como um organismo legalmente instituído, com base em formas voluntárias de participação, está orientado para influenciar ou ocupar o poder político no seu mais alto significado. Sabemos que no Brasil, os partidos estão sempre sociologicamente ligados a uma ideologia, porém nem sempre essa ideologia é pragmática ou sociologicamente execuível ou viável. Isso se deve muitas vezes à carência de um ambiente para o seu desenvolvimento, o que demonstra flagrante falta de sintonia entre os líderes partidários e o povo. O Partido Republicano Brasileiro, por sua vez, continuará inserido nos questionamentos de maior interesse popular, ao mesmo tempo em que se mantém na defesa dos princípios do pluripartidarismo e da representatividade, como fundamentos relevantes para o fortalecimento da democracia. Numa época marcada por tentativas de devastação inconsequente e absurda das instituições, de novos mitos e de ideias e valores de duração efêmera,
Celebrar os 10 anos da fundação de nosso partido é parar por um momento para encontrar caminhos e protegermos-nos contra a dissolução de tudo aquilo que acreditamos. Não podemos esconder a dimensão e a urgência dos desafios que se nos colocam, mas também não os receamos. Vivemos tempos difíceis e mais tormentas ainda nos aguardam. Mas devemos confrontar os nossos problemas com os olhos bem abertos e, assim, afugentar o medo paralisante. Nós os confrontaremos sem otimismos vazios e sem fatalismos estéreis, porque somos e seremos sempre realistas. Nestes 10 anos, com consistência, participamos de todos os grandes eventos republicanos, demos voz aos anseios populares nos parlamentos, criamos novos instrumentos de sintonia com a sociedade, adaptamos estruturas da organização partidária e reforçamos os meios materiais e humanos para a interface com o povo. Verdade seja dita que, cada vez mais, estamos nos confrontando com uma realidade fragmentada e de múltiplas faces, onde se percebe rápida decomposição das sociedades em sistemas sociais autônomos e a representação da coexistência humana reduzida a uma mera relação de concorrência. Por isso, essa cerimônia tem também valor de afirmação de princípios fundamentais da cidadania e de preservação das instituições referenciais do Estado, contra o discurso anestesiante desses atuais dias turbulentos, que por ideologia radical ou por moda tenta descredibilizar as instituições e enfraquecer o Estado. Portanto, celebrar a memória é rejeitar todo tipo de pseudo-verdades e dogmas provisórios que se consomem no fogo do cotidiano. É, sobretudo, um ato de cidadania e de reafirmação do comprometimento com o dever de servir a democracia em nome do povo. Senhoras e senhores, combatemos o bom combate. Hoje, celebramos solene e festivamente a memória do Partido Republicano Brasileiro, com a serenidade do dever cumprido e olhando confiadamente para o futuro. Recordo todos quantos nesses 10 anos construíram e engrandeceram o nosso partido, e felicito vivamente todos os correligionários que hoje empenham-se com entusiasmo na missão partidária se impõe. Quero prestar a minha homenagem a todos quantos nos antecederam na permanente construção do PRB nacional, o que fez com que ele se transformasse num dos mais importantes partidos brasileiros. Eu saúdo, em memória, o ilustre ex-vice-presidente da República, José Alencar, o mais nobre filiado do Partido Republicano Brasileiro. Ele deixou o exemplo de um fiel soldado, que trabalhou dedicadamente com seriedade e integridade na luta pelo crescimento do partido e ainda como homem público, que não tem do que se envergonhar, como ele próprio dizia. Eu saúdo um dos maiores líderes do Brasil, nosso presidente Marcos Pereira, pequeno no tamanho, mas grande em sua forma de liderar, articular e fazer acontecer. O nosso ministro, deputado federal Jorge Wilton, que de uma forma honrosa, competente e honesta, representa nossa sigla no Ministério dos Esportes. Saúdo nosso líder na Câmara, deputado Celso Russomano, político de garra, que trouxe ao nosso partido mais uma marca histórica, o homem de 1,5 milhão de votos. Eu cumprimento de maneira especial o senador Marcelo Crivella, homem íntegro com quem eu tive as primeiras palavras, com o intuito de integrar o PRB. Saiba que foi o senhor que trouxe a paz e a confiança que eu tanto precisava para ter coragem para mudar, coragem para ser 10. Continue te abençoando.
Saúdo todos os servidores e servidoras do partido, assessores e assessoras da Executiva Nacional, da liderança da Câmara dos Deputados e do Senado, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras municipais, dos nossos diretórios municipais, das comissões provisórias, que na sua grande maioria são todos voluntários que fazem o partido crescer. E eu os cumprimento em nome de uma servidora abnegada pelo nosso PRB, em nome da Tiana, chefe de gabinete da nossa liderança. Quero aqui também aproveitar para cumprimentar o PRB Mulher, saudar o PRB Mulher, que faz bonito nesse país. Saudá-las e me permitam fazer isto em nome da regional do estado do Tocantins, o meu estado, e que também é vice-coordenadora nacional, Valquíria Rezende, que aqui se encontra. E saudar todas as mulheres também, em nome da minha esposa Grácia, companheira de todas as horas. Tantos são os que nos engrandeceram no passado, quanto os que hoje o repetem, com suas inefáveis qualidades que somos, por elas alimentados, quando precisamos das nobres referências para sedimentar nossos sonhos e aspirações. Mais do que nunca, é hora de olharmos adiante. As mudanças sociais e econômicas trouxeram aos partidos políticos novos problemas, ou novas e inesperadas dimensões de velhos problemas. A sociedade produz hoje novos momentos, aumentando os desafios à capacidade de encontrarmos as medidas virtuosas que permitam caminhar de paz e prosperidade. Cumpre, portanto, repensar os modelos, as instituições, o modo e os instrumentos que possam responder aos novos desafios, além de adensar o âmbito criativo da atuação partidária. Certamente esta é uma obra primordial de construção intelectual e política, que se nos impõe como imperativo categórico. Nós, os políticos, estamos sujeitos à discussão pública, todos os dias. Cabe-nos decidir questões de relevante interesse geral. Estamos sujeitos, sim, à crítica, como em nenhum outro ambiente institucional da República. Contudo, a contundência de nossa reta atuação não passa obliquamente pelo escrutínio público. Nestes 10 anos de Partido Republicano Brasileiro, estamos cheios de esperança quanto ao futuro, porque o que construímos até aqui está fundamentado no que de mais precioso temos: honradez, trabalho e compromisso com um Brasil democrático, livre e grandioso. Que todos se sintam no PRB como eu me sinto, feliz da vida. Um abraço.